Amigos, nos últimos dias eu tenho insistido muito no nome do ex-assessor para assuntos internacionais do presidente Bolsonaro, o Felipe Martins, porque eu acredito que ele será ou a chave ou uma das chaves que vai conseguir desvendar para o governo americano, né, e para o Trump, para todo o pessoal mais próximo ali, para o Mark Rubio, que é o secretário de Estado, que vai conseguir desvendar para essas pessoas o enigma do que está acontecendo no Brasil. Porque apesar de para nós estar muito claro, gente, porque a gente está aqui sofrendo, né? Às vezes fica muito difícil você explicar para uma pessoa lá fora, ainda mais com o excesso de arbitrariedades que têm sido cometidos no Brasil, é muito difícil explicar para uma pessoa lá fora, porque às vezes ela nem acredita, né? Então, por exemplo, se a gente chegar lá para uma pessoa nos Estados Unidos e falar, olha, a Suprema Corte lá abriu um inquérito, os caras, opa, Suprema Corte abriu um inquérito, Suprema Corte abre inquérito? Suprema Corte é pra julgar as leis, você deve estar louco, não. Aí você tem que falar, não, abriram um inquérito. E aí, em vez de sortear a relatoria, né, que é o assignment, né, que é um conceito americano também, eles entregaram a relatoria pro Moraes. O quê? Então, em vez de fazer o sorteio randômico, entregaram para um cara, não, você tá brincando. Se você for contar tudo que o Moraes fez aqui, eles não acreditam. Então, a gente precisa de exemplos palpáveis. E o exemplo do Felipe Martins, pra mim, é um dos que deixa mais claro, fica mais fácil de explicar para um americano, né? E principalmente o pessoal do governo, o que tem sido feito aqui no Brasil que faz. Que deixa a Coreia do Norte com inveja. Coreia do Norte e Cuba, o pessoal deve estar lá, nossa, como que eu não pensei nisso, né? E o que é que o Moraes decidiu fazer agora? Moraes multa Felipe Martins em 20 mil por foto com o advogado nas redes. Moraes multou Martins porque ele aparece no Instagram de seu advogado, Sebastião Coelho. Em agosto, o ministro mandou soltá-lo e substituir a prisão por medidas cautelares. Martins deve prestar esclarecimentos em 24 horas. Caso não esclareça a postagem, as medidas cautelares impostas a ele serão revertidas. Isso aqui é muito estranho, porque, primeiro, esse vídeo é antigo e o Moraes resolveu tomar essa decisão agora. Então vamos entender qual a razão disso, né? Vamos entender qual a razão por que provavelmente ele tomou essa decisão agora. Primeiro, deixar claro que é um absurdo, né? Você multar o cara por ele aparecer, já é um absurdo você proibir a pessoa de dar entrevistas, de se manifestar, tá? Ainda que, principalmente que ele não foi nem condenado, né? Tá indiciado. E lembre-se que o Lula, o STF autorizou ele a dar entrevista, preso, condenado por corrupção, 19 anos, né? Por mais de 19 juízes, mais de uma década de condenação. E o STF autorizou ele a dar entrevista, mas o Felipe Martins, perigosíssimo que ele dê essa entrevista. Vamos lá. Qual que é a grande questão aqui, né? Primeiro, obviamente, esse absurdo. Segundo, o Felipe Martins apareceu num vídeo do advogado dele. Ele nem falou nada, ele ficou parado do vídeo, não falou nada. E mesmo assim o Moraes decidiu multá-lo e, claro, fazer essa solicitação de esclarecimento aqui. Então, imagina que eu tô gravando um vídeo na rua e o Felipe Martins passa atrás lá. O Moraes vai lá e multa o cara também, porque ele não pode aparecer em vídeo. É um absurdo logístico como eu falei, é difícil a gente explicar para alguém de fora o que está acontecendo no Brasil, porque as pessoas não acreditam que eles tiveram coragem de ser tão abusivos aqui. Aqui o Glenn Greenwald, né, que está sempre fazendo uma atualização, né, faz um bom trabalho, apesar de a gente saber que ele foi um dos grandes responsáveis aqui pela soltura do Lula, mas agora acho que ele percebeu o erro que cometeu, né, o que ele criou um sistema extremamente rancoroso, vingativo, persecutório, né, e claro, tudo atestado pelas matérias lá da Vaza Jato, que eles chamavam de Vaza Jato, que o que foi feito ali não é nem 1% do que está sendo feito agora. Mas vamos lá. Para entender o que é tirania descontrolada, irrestrita e pura, leia isso sobre as últimas ameaças de Moraes. Vamos lá. Essa é a matéria. O que é a grande questão aqui? E eu vou trazer um comentário do André Marcílio, já recomendei vocês a segui-lo, que sempre destrincha muito bem os assuntos. Decisão do ministro Moraes, multando Martins por post com advogado, está totalmente errada, né? Felipe Martins está proibido, segundo decisão anterior, de utilizar redes sociais sob pena de multa de 20 mil. É uma cautelar inconstitucional, pois mesmo os presos possuem direito de expressar, segundo decidido pelo próprio STF. Quando Lula esteve preso, lhe foi possibilidade de dar entrevistas, ou seja, o caso do Lula já é a jurisprudência, né? O caso do Lula já é digamos assim, o antecedente jurídico que justificaria
a possibilidade do Felipe Martins se manifestar. Mesmo assim, Felipe cumpriu a decisão e não utilizou redes sociais, apenas apareceu mudo em um vídeo de seu advogado, publicado pelo advogado das redes do defensor. Ainda assim, foi multado. Felipe está sendo multado por uma cautelar incondicional e punido pelo ato de um terceiro a quem aparentemente não deu causa. Moraes deu ainda 24 horas para que ele se explique sob pena de voltar para a prisão. Aí tem essa outra parte aqui que é talvez a mais interessante. Vamos lá. Que, na minha opinião, é a que está mais ligada com essa tentativa do Moraes de silenciar o Felipe Martins, mas na verdade eu acredito que seja uma tentativa de colocá-lo novamente na prisão. Vamos lá. Como Moraes deu 24 horas para ele explicar o que não tem explicação, né? Tipo assim, eu não... Por que você usou as redes sociais? Não usei as redes sociais. Eu apareci num vídeo de redes sociais de outra pessoa. Não utilizei minhas redes sociais e não me manifestei. Então, não rompi nada do que foi acordado, né? Então, não fiz nada de errado. Mas, como o André fala aqui, né? Ele não tem, como você vai explicar algo que não tem explicação? E como esse vídeo é de outubro, ou seja, o vídeo foi publicado em outubro, mas só agora que o Moraes decidiu achar esse vídeo e ir pra cima do Felipe Martins por causa dele. E o que acontece daqui a alguns dias, pessoal? O que tá marcado daqui a alguns dias? Não é absurdo pensar que ele pode ser preso prejudicando sua audiência nos Estados Unidos. A gente sabe que, eu já falei, já fiz acho que 2 vídeos aqui pra vocês mostrando que ele é a grande chave pra desvendar, pra explicar, né? Nem seria desvendar, mas pra explicar com facilidade, coerência, clareza e sem sombra de dúvida que o Brasil tá hoje sendo vítima de um ataque constitucional perpetrado pela sua própria Suprema Corte. É um ataque à Constituição que a própria Suprema Corte está perpetrando. É liderada pelo Moraes e avalizada pela maioria dos ministros, né? Então é muito difícil você explicar isso. Como você explica para um país que a própria Suprema Corte, que deveria guardar a Constituição, está perpetrando esses ataques, né? Mas com o caso do Felipe Martins fica fácil de explicar e é justamente por isso que ele virou um alvo, né? E aqui o que eu falei também, né? Não tinha visto, mas ele concorda comigo. O absurdo da decisão é tamanho de cogitar que se amanhã alguém filmar o Felipe e postar na própria rede, Moraes o multa, ou talvez o prenda. Imagina, é o que eu falei, né? Isso não é digno de uma corte constitucional. É o que eu falei, imagina eu tô fazendo uma live lá em Brasília, passa o Felipe Martins atrás, o Moraes, você apareceu na rede do cara lá, eu nem sabia, nem vi. Não, mas você tá multado porque você tá impedido de utilizar redes sociais. Então, meus amigos, acho que ficou muito claro aqui, né? Se o Moraes fizer isso, eu acho que é um tiro no pé, mas é obviamente uma pessoa completamente inconsequente e já mostrou isso. A racionalidade dele não existe nesses casos aqui. É um cara frio, é um cara calculista, mas ele é inconsequente, tá? Muito inconsequente, principalmente quando as coisas começam a não sair do jeito que ele quer. Quando tá tudo do jeitinho dele, arrumadinho aqui, cumprindo ordem aqui, processo aqui, ele conduzindo como vítima, conduzindo interrogatório aqui, tudo bem. Frio e super calculista. Quando as coisas começam a deixar de sair da forma como ele gosta, ele começa a ficar muito inconsequente. Pode ser que ele decrete sim a volta do Felipe Martins à prisão com audiência marcada nos Estados Unidos para tratar do caso da falsificação da entrada dele no país. Então vocês imaginam, chega essa notícia lá pro Trump, olha, o assessor lá do presidente Bolsonaro tinha uma audiência aqui para esclarecer quem falsificou a entrada dele no país, porque ele foi preso. A prisão dele já é ilegal. Agora ele está sendo vítima, está sofrendo as consequências de uma prisão ilegal, tá? Então, explicando pro Trump, olha, sabe aquele rapaz do Bolsonaro, aquele assessor do Bolsonaro que falsificaram a entrada dele aqui, a gente tem que saber quem é, se foi alguém daqui, se foi alguém de lá, né, se o governo Biden ajudou. Pois é, aquele juiz lá do Brasil, o Moraes, acabou de prendê-lo novamente por ele descumprir uma decisão judicial que, na verdade, ele não descumpriu. Então, ele não vai poder participar da audiência. Imagina alguém dando uma notícia dessa pro Trump. Fica muito claro, muito fácil de entender, né? Então, justamente por isso que, como eu já disse, seria um tiro no pé, mas a gente está lidando com uma pessoa extremamente inconsequente. Não duvido nada que ela faça isso. É isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.